Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Bom, no Isso é Crime de hoje nós vamos narrar uma situação bastante preocupante no Brasil e que vem crescendo em números alarmantes nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o crime de feminicídio. Nós tivemos recentemente a notícia de uma juíza que foi assassinada pelo seu próprio ex-marido no Rio de Janeiro, a juíza Viviane Vieira Arronense. E isso chamou a atenção da sociedade para essa questão que já não é nova, não é? A questão do crime de feminicídio no Brasil. Bom, é uma juíza, assim como qualquer outra mulher, que foi morta nas mãos do seu ex-companheiro, do seu ex-marido. Mas o fato é que a violência contra a mulher, e particularmente a morte dessas mulheres nas mãos dos seus ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, ou maridos e companheiros namorados, tanto faz se a relação já terminou ou se ainda prossegue, é uma realidade bastante cruel no Brasil e as mulheres têm sido cada vez mais mortas por pessoas, por seus familiares, dentro de suas próprias casas ou no contexto doméstico ou familiar. Bom, sobre isso então nós vamos falar nesse quadro Isso é Crime de hoje, sobre a lei do feminicídio, por que ela surgiu, como ela está configurada e quais são as consequências jurídicas do feminicídio no Brasil. Pois bem, o crime de feminicídio nem sempre teve essa nomenclatura, pessoal. Antes, a morte de uma mulher nas mãos do seu companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, namorado, era configurada simplesmente como homicídio. Poderia haver, sim, agravantes situadas na parte geral relativas à relação de parentesco ou mesmo à condição de mulher. A mulher que é vítima de qualquer tipo de violência no contexto doméstico ou familiar, já existe para a situação uma agravante genérica desde a lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, sobre a qual nós já comentamos no História Penal aqui do nosso canal, e que nós vamos postar ao final desse vídeo a história da Lei Maria da Penha. Mas em relação especificamente ao crime de feminicídio, não havia nada até o ano de 2015, pessoal. Foi quando então foi promulgada a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, pela então Presidente da República, Dilma Rousseff. Foi quase no mesmo dia do Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Então, em 9 de março de 2015, nós temos a Lei do Feminicídio no Brasil. E o que diz essa lei? Essa lei introduz o crime de feminicídio com uma rubrica própria, com este nome, com essa configuração, e especificamente dando mais visibilidade a esse crime dentro do crime de homicídio. Ou seja, ele nada mais é do que uma espécie de homicídio, não deixa de ser também um homicídio, mas num contexto muito específico de violência doméstica ou intrafamiliar, ou também por razões de menosprezo ou discriminação contra a mulher. Então, o feminicídio ele está situado no artigo 121, parágrafo 2º, que são os crimes de homicídio qualificado, no inciso 6º. E lá está escrito que o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Importante observar que passou na Câmara dos Deputados a alteração da palavra gênero, que estava no projeto original, para a palavra sexo. Ela foi alterada justamente para restringir e, portanto, ser vítima de feminicídio somente aquela pessoa que morfologicamente ou que tenha, ainda que através de mecanismos judiciais, o sexo feminino. Ou seja, tenha buscado a condição do sexo feminino na justiça ou tenha nascido biologicamente mulher. Não, infelizmente, para todo o gênero feminino, que é o que deveria ser e é o que estava no projeto original. Portanto, o feminicídio é homicídio praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. Como isso é algo um pouco difícil de entender por si só, para o leigo que está lendo a legislação penal, há uma explicação que a gente chama de uma interpretação autêntica do legislador, que está no parágrafo 2º-A, logo depois do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. No parágrafo 2º-A, nós temos que a condição da razão do sexo feminino se dá, em primeiro lugar, no inciso 1, quando o contexto é de violência doméstica ou familiar, e essa mulher morre nesse contexto de violência doméstica ou familiar, ou, inciso 2, quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Novamente, então, a palavra mulher, o sexo feminino. Bom, o primeiro inciso fala de contexto de violência doméstica e familiar, o que nos remonta à Lei Maria da Penha, não é mesmo? Como nós já dissemos, nós contamos sobre a Lei Maria da Penha numa história penal, que nós vamos postar ao final desse vídeo, e a história da Lei Maria da Penha, entre outras coisas, se deu pela luta contra a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher dentro da sua casa por familiares dela. Então, a Lei Maria da Penha define no artigo 5º, nos incisos 1º e 2º, e também existe um terceiro inciso que fala de relações de afeto e relações íntimas de afeto, o que vem a ser a violência doméstica ou familiar. Então, doméstico é aquilo que está dentro do espaço de convivência doméstico, ainda que as pessoas não tenham nenhum laço familiar, e familiar diz respeito justamente às pessoas que se agregam e convivem como familiares, por laços naturais ou não,
ainda que de maneira por afinidade ou de uma maneira não necessariamente derivada do parentesco natural ou civil, ou seja, as pessoas se agregam, se entendem aparentadas, né? São pessoas que vivem como família, que se entendem como família, e isso é entendido como violência familiar. Então, dentro do espaço de convivência doméstico, ou porque as pessoas se entendam aparentadas. Isso é o contexto de violência doméstica ou familiar. A lei não estabelece um grau de parentesco para que nós possamos falar em violência contra a mulher, pessoal. Então, pode ser um primo, um tio, ou seja, uma pessoa que esteja ainda que num grau mais distante dentro das relações de parentesco do direito de família, que agride uma mulher, também vai ser responsável pela violência familiar contra ela. E no âmbito doméstico, nós já falamos, é dentro do espaço de convivência, ainda que sejam pessoas que trabalhem ali e, sendo mulheres, venham a ser vítimas de agressões. Finalmente, o inciso 3º do artigo 5º da Lei Maria da Penha define as relações íntimas de afeto como relações ainda que eventuais e que independam de coabitação, e mesmo que já tenham deixado de existir essas relações, independentemente de sexo, são relações íntimas de afeto, mas não passam necessariamente por relações sexuais, essas relações de afeto também geram um vínculo que pode dar lugar à aplicação da Lei Maria da Penha. Então, nós deslocamos todo esse contexto de violência doméstica ou familiar para a lei do feminicídio, já que a lei do feminicídio define o feminicídio como um homicídio que é praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica ou familiar. Não é, portanto, um homicídio praticado contra qualquer mulher, pessoal, em qualquer contexto. É somente nesse contexto, ou a segunda parte do feminicídio, que muita gente ignora, é quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí nós deixamos de lado a questão da violência doméstica ou familiar, que nós acabamos de aprender, e vamos para a questão do preconceito, do menosprezo, da discriminação contra a mulher por ela ser mulher. Bom, aí para nós entendermos como isso fica epigrafado na lei, nós devemos pensar que há uma discriminação histórica que levou a própria legislação da Lei Maria da Penha, a criação da Lei Maria da Penha, de discriminação contra a mulher na história da humanidade como um todo, não só no Brasil. Então, a mulher ela vem sendo discriminada desde a pré-história, né? As relações matriarcais, elas antecedem o próprio surgimento do Homo sapiens, né? Então, nós temos ali que depois que as sociedades se tornaram patriarcais, porque o homem descobriu o seu papel na reprodução humana, nas sociedades matriarcais se idolatrava a mulher como a única responsável pela criação, não se sabia como ela gerava um novo ser, mas depois que o homem começa a desenvolver sua superioridade bélica e também para o sustento da família, sua capacidade tecnológica, e descobre que tem um papel na reprodução humana, então ele passa a ser o centro da família e as sociedades se tornam exclusivamente patriarcais. A mulher é vista então como uma propriedade do marido, e tudo isso remonta a centenas de milhares de anos na história da humanidade. Então, esse menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher vem daí exatamente. Isso pode acontecer contra qualquer mulher em qualquer espectro, em qualquer âmbito, né? Isso pode ser numa relação de trabalho, de amizade, e aí vem o feminicídio como resultado desses séculos de discriminação contra a mulher. Então, aqui não há, nesse segundo inciso que define o feminicídio, a necessidade de um vínculo de parentesco, de um vínculo familiar ou um vínculo doméstico, como nós já falamos, ou uma relação íntima de afeto. Não é necessário. A pessoa pode não ter nenhum desses vínculos contra a mulher, com relação à mulher, mas pode atacá-la e matá-la por puro preconceito ou discriminação com a mulher. Para nós entendermos como isso acontece, é só nós substituirmos naquele homicídio, por exemplo, ocorrido no âmbito de uma discussão, de um desentendimento laboral, de algum homem que não queira receber ordens de uma chefe que seja mulher, então ele vai e a mata, né? Por essa razão. Então nós temos ali, graficamente, um feminicídio também, já que ela morreu por ser mulher. Nós substituímos, então, a condição de mulher pela de homem e nós vamos ver que esse homicídio não aconteceria, né? Esse é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nós trocamos essa condição de mulher pela de homem e vemos que o feminicídio não aconteceria. Então, é um exercício mental que a gente deve fazer para saber se há feminicídio nesse segundo inciso, que fala exclusivamente do menosprezo, da discriminação à condição de mulher. Então, essa outra forma de feminicídio que é menos falada, ela também acontece bastante, mas ela está alijada, está fora do contexto doméstico ou familiar, que é um contexto que por si só se configura só de se saber que o autor do feminicídio tem este vínculo com a mulher. É muito mais fácil perceber o feminicídio no primeiro inciso do que no segundo inciso. O STJ já deixou claro também, pessoal, muito importante sobre o feminicídio, que é uma condição objetiva. Essa condição objetiva do feminicídio significa que não é necessário que se prove esse preconceito, essa discriminação dentro da cabeça do autor como uma condição de sua maior culpabilidade. É uma circunstância objetiva ou ligada claramente à magnitude do injusto, à gravidade do crime. Condição de mulher são, então, as relações domésticas ou familiares, ou então, por menosprezo ou discriminação,
a condição do sexo feminino. Se é assim, nós temos já graficamente o feminicídio configurado e, segundo o STJ deixou, pode-se dizer, resolvida essa questão no âmbito jurisprudencial, desde o ano de 2018, essa circunstância sendo objetiva, ela pode casar com outras circunstâncias qualificadoras ou agravantes que sejam de ordem subjetiva. Então, o homem pode matar a sua esposa ou ex-esposa, isso configura desde logo o feminicídio, pela condição objetiva de esposa ou ex-esposa que a vítima tem em relação a ele. E isso pode vir associado a, por exemplo, um motivo torpe, ao motivo fútil. Foi justamente o que o STJ decidiu na questão em que deixou claro que o feminicídio é uma circunstância objetiva. Por outro lado, sendo objetiva, ligada à condição do sexo feminino, nós temos que ela pode se associar também a causas de diminuição de pena, É uma pena que possa se associar a condições como a violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, pode-se alegar num plenário de tribunal do júri, por exemplo, que a mulher deu razão a esse feminicídio porque deixou o autor em cólera, em violenta emoção após uma injusta provocação, uma traição, um adultério, por exemplo, que existe no parágrafo 1º do artigo 121 e que é uma condição subjetiva ou ligada à culpabilidade do autor. Então, elas são compatíveis com o feminicídio ainda, e, infelizmente, numa sociedade machista como a nossa, pode-se alegar, muitas vezes vai se alegar no tribunal do júri que houve sim um feminicídio, mas que o autor merece uma diminuição de pena, como essa constante do parágrafo 1º do artigo 121 ligada à violenta emoção. Mas, enfim, o STJ deixou essa questão já pavimentada no sentido de ser uma circunstância objetiva o feminicídio. É importante dizer, pessoal, que as mulheres morrem mais nas mãos dos seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, elas morrem mais dentro do lar. Segundo o mapa da violência de 2018, nós temos também o mapa da violência de gênero, mostra que cerca de 67% das agressões físicas no Brasil, elas acontecem contra mulheres. Em relação ao feminicídio, calcula-se que cerca de 5.000 mulheres morrem por ano no Brasil. E dessas 5.000 mulheres que são assassinadas por ano no Brasil, 40% delas, ou seja, cerca de quase 2.000 mulheres, são vítimas de feminicídio no Brasil. Cerca de 33 mulheres por semana são assassinadas, são vítimas de feminicídio no Brasil. As mulheres morrem, portanto, muito mais em casa, pelas mãos de seus familiares, ao contrário dos homens, que muitas vezes morrem mais que as mulheres estatisticamente, mas morrem nas ruas, morrem em questão de desavenças acontecidas nas ruas, nas mãos de desconhecidos. Acertos de conta, brigas de trânsito, assim morrem os homens. E as mulheres, majoritariamente, elas morrem pelas mãos dos seus familiares, dentro dos seus lares. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que o feminicídio tem 4 causas de aumento de pena que são muito importantes. Elas foram, inclusive, alteradas recentemente. Desde 2015, já houve a configuração de causas de aumento de pena dentro do próprio artigo 121, e depois essas causas foram reconfiguradas no ano de 2018. Então, nós temos causas de aumento de pena lá no parágrafo 7º do artigo 121, é um parágrafo novo, que o artigo 121 ganhou a partir da lei do feminicídio e que contém causas de aumento de pena de 1/3 até a metade, ou seja, bastante até a metade da pena pode ser aumentada se o feminicídio acontecer em alguma dessas circunstâncias que nós vamos narrar agora. Então, estando em primeiro lugar, inciso 1º do parágrafo 7º, estando a mulher grávida, ou então os 3 meses após o parto, porque ela está mais fragilizada na condição do puerpério, a mulher fica mais fragilizada ainda amamentando, recém-dado à luz, sendo ela vítima de feminicídio, se ela está grávida, nós temos também concomitantemente o crime de aborto do artigo 125 do Código Penal, que é um crime que vai atingir a vida do embrião ou feto, mas se ela já não está mais grávida, já deu à luz, mas nos 3 meses após o parto ela foi morta, vítima de feminicídio, que nós já aprendemos o que é o feminicídio, a pena vai ser aumentada. Em segundo lugar, inciso 2º, contra uma pessoa que seja menor de 14 anos, maior de 60 anos, que tenha alguma deficiência, ou seja, portadora de alguma doença degenerativa grave, que debilite a sua condição física ou mental. Então, nós temos aí pessoas que são portadoras de mal de Parkinson, de Alzheimer, os idosos maiores de 60 anos e as crianças e adolescentes até 14 anos. Sendo essas as vítimas do feminicídio, aumento de pena de 1/3 até a metade, ok? O terceiro causa de aumento é na presença física ou virtual de ascendentes ou descendentes da vítima, que foi justamente o que aconteceu com a juíza Viviane no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada pelo seu ex-marido na frente de suas 3 filhas menores. Ou seja, nós temos ali o inciso 3º incidindo diretamente nesse feminicídio. É o aumento de 1/3 até a metade da pena, porque a vítima foi assassinada na frente de seus
filhos, das suas filhas, no caso, né? Então, quando esse feminicídio acontece na presença física ou inclusive virtual, que foi uma alteração que aconteceu mais tarde, de ascendentes, ou seja, pais, a mãe, os avós da vítima ou descendentes, filhos, netos da vítima, a pena é consideravelmente aumentada, não tanto pela proteção da vida dessa mulher, já não é esse o bem jurídico, mas a própria integridade psicológica dessas pessoas que vão assistir o homicídio, o feminicídio, no caso, da sua própria mãe ou da sua própria filha, de forma tão cruel e na sua própria presença, né? E, finalmente, no inciso 4º, quando há cumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Ou seja, isso também é uma novidade da lei do feminicídio. Quando o feminicídio acontece, por descumprimento daquelas medidas protetivas de urgência que estão no artigo 22 da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que nós já comentamos no História Penal e que vamos postar aqui ao final do nosso vídeo. Então, a Lei Maria da Penha contém essas medidas protetivas de urgência, no artigo 22, destinadas ao agressor. E uma das principais medidas, além da perda do porte de armas, a perda da guarda dos filhos, o distanciamento, é muito importante que haja a concessão dessa medida para afastar o agressor do lar e também da presença física da vítima. E esse afastamento, 100, 200 metros, é justamente para garantir a integridade física dessa mulher que já foi vítima de alguma outra forma de violência, violência moral, ameaças, violência física, agressões, violência sexual ou patrimonial, como a Lei Maria da Penha prevê. Mas vejam, quando o feminicídio chega a acontecer, nesse caso nós temos uma causa de aumento porque ele aconteceu em descumprimento à medida protetiva de urgência, é porque o agressor aproximou-se de sua vítima, não é? Tanto ao ponto de matá-la. Então, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas vêm como uma forma de prevenir, evitar ou coibir esse feminicídio, porque o feminicídio ele é o ápice da violência, ele é o fim do ciclo de violência que comete a mulher e quando ele acontece, infelizmente, significa que todas as medidas protetivas contra a mulher falharam. Então, o que acontece é que tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio 13.104 de 2015, elas vêm numa proteção, primeiro a Lei Maria da Penha, né, em relação à violência contra a mulher, visando a evitar que a violência se ecloda na forma de feminicídio, que também é uma forma de proteção à vida da mulher. Mas nós sabemos que nessa escalada da violência é mais importante fazer eficazes as medidas protetivas e coibir outras formas de violência menos graves contra a mulher, para que elas não venham desembocar nessa forma de violência tão grave. Nós temos que a lei do feminicídio é uma lei altamente efetiva, né? Geralmente acontece nos júris, as penas são altíssimas, né? Nós temos ali penas de 12 a 30 anos de reclusão no homicídio qualificado, o crime é hediondo pela Lei 8.072, foi inserido como um crime hediondo, e além do mais nós temos causas de aumento que nós acabamos de narrar, que chegam até a metade da pena, caso aconteça nessas circunstâncias que nós narramos do parágrafo 7º do 121. Mas o fato é que, além de efetivamente aplicada, ela precisa ser eficaz, né? Ela precisa gerar o respeito à vida das mulheres, porque as mulheres têm morrido cada vez mais pelas mãos dos seus ex-companheiros, maridos, ex-maridos, e o que significa que a lei do feminicídio por si só não vai dar conta de coibir a violência contra a mulher, sobretudo a morte dessas mulheres, se não houver uma educação, uma conscientização das pessoas da nossa sociedade, das crianças, enfim, da sociedade em geral, no sentido de respeito à integridade física, moral, psicológica, sexual da mulher. Bom, esse foi o nosso Isso é Crime de hoje sobre a lei do feminicídio. Espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.